pessoal, estamos de volta à Literatura para a Vida e ao fundo vocês ouviram a voz da minha sobrinha. Ela tem crescido num ambiente leitor. E hoje, no Dia Mundial do Livro, eu quero falar justamente sobre a importância da literatura nas nossas vidas. Eu costumo dizer que muito do que eu sou e do que eu conquistei na minha vida tem relação com a prática da leitura. Essa prática da leitura ela se reflete sobre muitos aspectos, sobre aspectos práticos, como pegar um livro e ler simplesmente, sobre a relação que nós temos com os livros. Aqui eu trouxe alguns exemplos, como por exemplo um livro de poemas do Carlos Drummond, um romance do Machado de Assis, um livro teórico do Humberto Eco e um suspense, um mistério da Agatha Christie. Eu trouxe esses livros como exemplos de que não há uma fórmula certa, uma fórmula correta para ser leitor. Algumas pessoas se angustiam na ideia de que precisam ler todos os gêneros literários. Elas precisam conhecer vários gêneros literários. E hoje, no Dia Mundial do Livro, é importante falar sobre isso. Nós devemos travar conhecimento. Como eu falei no caso da minha sobrinha, ela tem travado conhecimento com múltiplas formas de escrita, de histórias, de narrativas, e isso tem influenciado positivamente a inteligência, o raciocínio, o desenvolvimento dela. Muitas vezes nós acreditamos que precisamos obrigar as crianças a lerem desde cedo livros pesados, livros complexos, mas o ideal é ir aos poucos desenvolvendo a leitura. Como eu já falei aqui no canal em algumas ocasiões, as pessoas também se angustiam quando são adultas e ainda não têm a prática de leitura. A prática de leitura não significa que você precisa ler todos os dias. Se isso for possível, é excelente, porque além de tudo, é um fator de relaxamento, de concentração, de desenvolvimento cognitivo. A leitura tem muitos benefícios, mas a cobrança de que eu estou desmaiando de cansaço, mas tenho que ler 50 páginas naquele dia, ela não tem coerência com relação à literatura, à leitura de modo geral. Então, falando sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que tirar é essa cobrança sobre o modelo pré-estabelecido. Ler todos os dias é uma prática extremamente favorável para se ter qualidade de vida. Mas ler de uma forma correta significa ter uma relação saudável com a literatura. Então eu posso gostar de calhamaços, eu posso gostar de livros mais curtinhos, eu posso gostar de livros de terror, de livros de suspense, de livros de história, de livros teóricos. É importante conhecer vários aspectos, mas com certeza nós vamos desenvolver uma inclinação maior por determinadas obras. O que precisamos reconhecer é que o mundo, de modo geral, estaria muito mais desenvolvido, principalmente numa época em que a criticidade parece ter despencado, não é nem caído, parece ter despencado o discernimento crítico do ser humano adulto, não só no Brasil, mas em outros lugares também, parece ter descido a ladeira literalmente. E isso muitas vezes por falta de leitura, por falta do hábito de conhecer um texto, de conhecer uma situação antes de condenar, não é nem de julgar mais. As pessoas não julgam mais, elas condenam. Elas condenam um livro sem conhecer, elas condenam um autor sem conhecer, elas cancelam uma obra sem conhecer, porque ouviram dizer. Então, de modo geral, nós precisamos conhecer os livros. E quando você conhece um livro, você faz dele um companheiro de jornada. Machado de Assis, por exemplo, é um companheiro de jornada da minha vida. Carlos Drummond de Andrade também. Eu gosto do Drummond tanto no sentido de prosa quanto no sentido de poesia. São elementos fundamentais. Gosto de Eco, eu ainda não experimentei Humberto Eco como romancista, agora tenho a grande curiosidade. Mas o Humberto Eco teórico, o Humberto Eco literato, é alguém que traz muitos valores para a minha vida, traz muito conhecimento, agrega muito valor. Então, no Dia Mundial do Livro, o que eu pretendo com esse vídeo é uma reflexão sobre como nós estamos nos relacionando com os livros.
Se por um lado existem aquelas pessoas que competem o tempo todo, que tem que ler o tempo todo, existem aquelas pessoas que leem cotidianamente e que de modo geral são taxadas como pessoas que apenas leem. Um leitor, eu já disse em outras ocasiões, não é aquele que apenas lê, mas é aquele que faz da literatura, da leitura, do estudo, do conhecimento, uma ponte para uma vida melhor. E o nosso mundo está precisando muito disso. Porque sem reflexão, sem estudo, sem conhecimento, sem discernimento, vamos começar a andar em círculos e viver na superfície, sem avançar para águas mais profundas e, acima de tudo, sem nos conhecermos como leitores e como seres humanos. Corta a literatura